Que bom que você nos esperou, estamos de volta e nós estamos falando sobre um tema novo hoje, sensacional. Nós estamos falando sobre sobrecarga, pessoas que andam sobrecarregadas, que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. E nós estávamos aqui conversando, né, sobre essas cargas que a gente traz para nós, que não era para trazer, mas acontece que nós somos humanos e acaba que em algum momento a gente vai fazer isso. E hoje nós estamos aqui para lhe dizer que Jesus tem uma solução para isso, né? Ele não quer que você ande assim, sobrecarregada. E a gente estava conversando aqui, eu conversando aqui com a Adriana e com a Valéria, e a gente estava falando, meninas, eu queria conversar com vocês sobre isso, sobre quando é uma situação que a gente não consegue resolver. E a gente, como não consegue resolver, mas quer ter o controle de tudo, a gente quer ter o controle também de coisas que a gente não resolve. Eu dei até um exemplo aqui de uma mãe que estava muito aflita e veio conversar comigo porque o filho tinha comprado um ingresso para um show aí, esses shows do mundo, né? E ela não concordava com aquilo, com o filho dela estar lá. E quando ela veio falar comigo, eu falei para ela, você não tem o controle disso, ele já é maior de idade, mas o que você pode fazer e você consegue fazer é orar, dobrar os seus joelhos. E Valéria e Adriane, a oração é tão poderosa. Se a gente parar para imaginar. Por isso que tem um versículo da Bíblia que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, não é? Antes de ficar ansioso, vai orar. Aí diz assim o versículo, coloca diante de mim, olha que coisa poderosa, as suas petições, com súplicas e já agradeça. Meu Deus, que coisa poderosa. O versículo já diz que nós somos vitoriosos. Verdade. Então, eu disse para essa mãe, vai orar. E eu nem disse a vocês aqui nos bastidores para dizer aqui, sabe o que aconteceu? O rapaz não foi para o show. Para a glória de Deus. Não adiantou ela ficar emocionalmente carregada. Então, é isso que acontece muitas vezes com a gente, não é, Valéria? Acontece muito isso, porque a gente quer resolver os problemas de todo mundo. Só que, por exemplo, no caso de filhos, depois que eles ficam adultos, eles não vão mais, a gente pode orientar, mas nem sempre eles vão fazer de acordo com o que a gente quer. A gente já não controla mais, né? A gente não tem mais esse controle. Mas eu tenho um Deus poderoso que vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Isso. Né? Porque a gente tem um limite. Então você, a gente tem que entender que nós temos um limite. Não é? Mas Deus, ele é fora de limite. Ele não tem limite, ele é ilimitado. Então nós temos que entender que é o Senhor Jesus que nós temos que procurar. Mas não você ficar aflito, porque você veja, essa mãe ficou angustiada, morrendo, se acabando, emocionalmente arrasada, depressiva. Tem mães que entram em depressão. Por exemplo, hoje eu sei que tem muitas mães que estão nos ouvindo aqui, né, que estão com seus filhos, por exemplo, dependentes químicos. E sofrendo muito em ver seus filhos totalmente dependentes químicos. E ficam muitas vezes desesperadas, Sandra, sem saber, Adriane, como é, meu Deus, o que é que eu faço? Porque elas se tornam impotentes diante daquele quadro, não é? Que por mais tem mães que internam seus filhos, levam, internam, passam 6, 8 meses internados, daqui a pouco, voltou, tá ótimo. Aí daqui a pouco cai de novo. É onde entra as orações, né? O que Deus pode fazer numa situação dessa, né? Quem é que pode fazer isso que a gente vê que ficou totalmente impotente? Não vá se desesperar, mas coloque essa petição para o Senhor. Isso. E creia, porque Ele vai fazer, viu? Amém. Ele não vai fazer na sua hora, no seu tempo, mas Ele vai fazer coisas grandes, ilimitadas, muito mais do que você está pedindo, porque você está pedindo, Senhor, tire meu filho da droga, mas Ele vai fazer muito mais do que você possa imaginar. Então, creia, né? Essa é a nossa grande esperança. Eu creio que o Senhor tem poder para fazer e Ele vai fazer isso, porque como você disse, a palavra diz, peça e já agradeça. E são muitas situações, né? E são muitas situações. Toda situação que você vai colocar uma carga, que como você... Eu queria até que a Adriana contasse a história do caminhão, porque foi muito interessante para a gente entender a história da sobrecarga. Porque quando você vai já contar, quando você coloca uma
uma carga a mais, como você estava dizendo no início, a gente já leva uma carga normal, natural, que são coisas que a gente vai dar conta. Deus sabe que a gente vai dar conta, não é? Mas tem uma outra carga que foi o dessa mãe, que disse, não, agora eu não dou conta, não dava mesmo, mas Deus dava. Né? Então ela não precisava ficar naquele sufoco. Então tem muitas outras coisas que a gente está colocando peso em cima de alguém que já está carregando um peso natural da vida. Eu queria que você falasse do caminhão para a gente entender. E a questão é, numa situação dessa, como Valéria bem falou, de uma mãe, né, quando ela vê a situação do filho, né, naquele quadro, e digamos, naturalmente, né, o inimigo ele vem no natural, né, muito despretensioso, ele vem com as armadilhas dele e joga uma sobrecarga na mãe que é a culpa. Sim. E a mãe começa a dizer, pronto, aonde eu errei, aonde eu falhei. Só que a gente tem que ver que a vida são feitas de escolhas. Existem decisões que nós, como mães, né, Sandra e Valéria, a gente não tem como decidir pelo filho, ao menos que ele seja menor de idade. Isso. Mas quando ele sai de casa e ele já é maior de idade, tem coisas que somente é oração. Por quê? Aí entra a história do caminhão, né? Porque o caminhão, ele tem uma quantidade de peso que vai ser considerável para ele não ter nenhum dano. Mas existem caminhões que eles colocam uma sobrecarga daquela carga que tem a capacidade dele. Colocam a mais, né? A mais, vamos dizer, o caminhão ele consegue levar 1.000 toneladas. Ele foi preparado, né, articulado para aquilo. Mas se a pessoa diz, não, eu vou botar 1,5 toneladas, essa meia tonelada a mais, ele vai causar dano para o caminhão. Ele vai causar dano nos pneus, ele vai causar danos até na engrenagem do pneu, no freio também, a capacidade, o amortecedor. E também, né, lembrando que existem também as regras do DENIT, que são as regras das estradas, que todos os caminhões eles têm que obedecer à carga, porque senão vai ocasionar também danos a estrada, isso mesmo. Né? Vai ter buracos, vai ter... Por quê? Porque a capacidade foi além daquilo que foi projetado. Isso. Ou seja, eu fico com a sobrecarga e ainda firo outras pessoas com a minha sobrecarga. Existe isso também, né, Valéria? Com certeza. Da pessoa ser ferida, levar a carga dela, sobrecarregar ela mesma e começa a sobrecarregar quem está do lado. Isso. Né? Então, a questão é essa. Então, a questão da culpa é realmente um fator que também leva a uma carga sobre a carga emocional. Porque a culpa é uma senhora sobrecarga, não é? Ela por si só, ela já é uma senhora sobrecarga, porque, primeiro, a culpa, ela é de Satanás. É Satanás quem faz, quem culpa as pessoas. Deus não culpa ninguém. Nunca diga, a culpa é não, a culpa não é de ninguém. Essa questão de culpa ficou pro cão, ficou pro inimigo. Deus, ele nunca vai culpar ninguém. Ele sempre vai trazer algo que lhe mostre a realidade, que lhe mostre, que lhe abra os seus olhos, ele vai tirar a cegueira, ele vai lhe orientar, não é? Ele vai lhe ajudar. Jesus, ele sempre veio para isso, né? Para libertar os cativos, para tirar as algemas dos presos e para dar vista aos cegos, para curar as pessoas. Então, Jesus não veio para culpar. Então, toda culpa você já sabe que não vem de Deus. Então, procure se livrar dessa culpa. Não é isso? Porque tem gente que fica preso na sua própria emoção, né? Isso. Existe... Exatamente. Como Valéria uma prisão da própria... Uma prisão da própria mente, né? Isso. Como Valéria disse, existem coisas, como a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabia que o excesso de ansiedade ia gerar um desconforto no estômago. É a primeira coisa, quem tem gastrite aí no estômago, né, sabe bem o que eu tô dizendo. Aí muitas vezes toma uma medicação, faz um tratamento e volta a gastrite emocional de novo. Então isso é a sobrecarga. Então a prisão mental é a pior coisa que tem. Existem pessoas que estão presas, né,
que você está ali em 4 paredes, não pode sair. E existem pessoas que estão livres e presas mentalmente. Isso É verdade. Aí tem também a pressão alta, diabetes, tem várias doenças que são causadas por conta de problemas emocionais, por estarem sobrecarregadas, quer dizer, estão com a carga maior do que era para estar. Então, veja como nós temos que trabalhar o nosso emocional. Isso. E isso é você quem vai ter que olhar. Você vai ter que olhar, você, todas nós. O que é que eu estou fazendo, né? Como é que está a minha vida? Eu estou sobrecarregado? Como é que eu estou fazendo? Então, isso é uma avaliação que a gente tem que fazer para a gente poder se libertar, porque é como a Adriana diz. A Adriana diz, você fica preso. Isso. Você é livre, mas ao mesmo tempo é preso. Aí a depressão, vem a angústia, vem os transtornos, a síndrome do pânico, começa a ter medo das coisas, não quero sair de casa, é isso e lá vai. Então são várias doenças que são geradas em consequência dessa sobrecarga e que você deixa de viver, você fica sobrevivendo, que é diferente. Viver é uma coisa e sobrevivendo é outra, né? E tem muita gente, veja que a estatística aqui é alta, gente. É alta. 58% das pessoas aqui no Brasil têm depressão. Quer dizer, é muito alto isso. A gente pode acabar. A quantidade de pessoas que só dormem com remédios controlados é altíssima a quantidade de pessoas. Por quê? Porque são pessoas sobrecarregadas que ao se deitar para dormir, não conseguem relaxar. Porque a carga é tão grande que não há aquele descanso tranquilo, aquela paz tranquila. Você está sempre muito ansioso e pensando já no que vai fazer, a cabeça... Então você não dorme bem. Aí vai ter que tomar um remédio para dormir. Aí vai ficar dependente muitas vezes de um remédio para poder dormir. Mas que isso não vai lhe curar, porque o que precisa ser curado é a sua emoção, os seus emocionais, né? Por isso que a gente tem que cuidar das três, né? Das três coisas. Do corpo, o espiritual, que nós somos seres espirituais. Nós habitamos em um corpo, devemos cuidar do nosso corpo, saber o que a gente está ingerindo, né? Porque isso também vai fundamentar as consequências. E a nossa alma, que é o nosso emocional. E nunca se viu tanto se falar em depressão. Verdade. Nunca se falou tanto. Eu me lembro, eu já estou com alguma idade, né? Não vou dizer a minha idade. Mas agora, mais do que nunca, você sentar num consultório e você dizer ao doutor que está depressivo, ele vai dizer, ele vai só marcar mais um, né? Então é isso, né? A questão de você realmente se libertar. Isso. Hoje esse programa foi para chamar a tua atenção e dizer assim, larga essas sobrecargas, não foram feitas para você. A sua carga precisa ser a carga de Jesus, que é uma carga leve e suave. Porque Jesus, ele veio nos transmitir, nos trazer alívio, nos trazer consolo, nos trazer salvação daquilo que está tentando nos aterrorizar. Então Jesus, ele disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. E é isso, nós queremos convidar você para você confiar mais em Deus. Como eu quero fechar o programa, vamos fechar o programa meditando no mesmo versículo que a gente começou. Vinde a mim, Jesus dizendo para você, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como disse a Adriana, ele veio para nos trazer alívio e para nos libertar dessas cargas. Então eu convido você a orar, a falar com Deus. Quando terminar esse programa, fala com Deus, entrega para Ele todas essas cargas e faz uma análise também, como disse Valéria, de tudo aquilo que você, dos seus limites, e deixa aquilo que não é da sua conta, deixa com Jesus para Ele dar conta. Um beijo no seu coração, uma boa semana para você e até o próximo sábado, se Deus quiser. Para todo mundo tem um favorito à disposição para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express, pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.